Oi gente, eu sou a Ju da 10 Crochê, sejam bem-vindos a mais um passo a passo aqui no canal. Já tem um tempo, viu, que me pediram a bolsa mega rosa em crochê e eu resolvi trazer a aula completa dela em barbante. Esse modelo tem uma pegada super fashion, mas ao mesmo tempo é elegante, sofisticada e é muito usável, né? Eu amei o resultado. Então já pega a sua agulha pra gente crochetar. Mas antes de começar, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal. E se você chegou por aqui agora e gosta de bolsas de crochê, já se inscreve pra não ficar de fora. Vamos ver as medidas da nossa bolsa. Com a bolsa achatada de comprimento, ela ficou com 30 centímetros e de altura 25 centímetros. E o peso total com acessórios, 463 gramas. Para produzir, utilizei barbante 6. Eu tinha 2 rolos aqui que juntos estavam pesando 515 gramas. E essa daqui foi a quantidade que sobrou de cada rolo. Então eu usei, em média, 460 gramas de fio. Botão imantado, argolas articuladas e 2 agulhas, 3,5 e 4 milímetros. Vamos começar fazendo um anel mágico. Duas correntes e dentro do anel, aqui dentro do anel, eu vou fazer 15 pontos altos. Vou aproveitar esse momento para agradecer aos membros aqui do canal, porque são vocês que me ajudam a manter essas aulas gratuitas por aqui. E eu sou muito, muito grata a todos vocês. E para quem também quiser apoiar o meu trabalho e receber benefícios exclusivos, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. Fiz os 15 pontos altos. No total temos 16, porque aquelas correntes que fizemos no início contam como um ponto, ok? Agora a gente pode fechar o anel. Vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo, venha com a agulha no topo aqui desse primeiro ponto, para fazer um ponto baixíssimo, encerrando a primeira carreira. Começo a segunda com 3 correntes, as correntes contam como um ponto. Na segunda carreira vamos trabalhar aumentos e a partir da segunda carreira trabalharemos só nas laçadas de trás. Então eu venho aqui no ponto seguinte, na laçada de trás. E vou fazer um aumento aqui, ó. 2 pontos altos juntos. Venho no ponto seguinte, na laçada de trás, e faço 2 pontos altos juntos. É um aumento. De novo. Não esquece que é só na laçada de trás. Vou seguir trabalhando 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, se eu tinha 16 na primeira carreira, eu vou terminar a segunda carreira com 32 pontos no total. Dei a volta completa fazendo aumentos em todos os pontos de base e falta a gente complementar o primeiro ponto aqui com um aumento, certo? Porque olha só, a gente fez as correntes e aí começou a trabalhar no ponto do lado os aumentos, né? Precisa ter um aumento aqui para completarem os 32 pontos. Então eu venho aqui no mesmo ponto da corrente, só que na laçada de trás, e faço o último ponto alto da carreira, 32 pontos no total. Venho no topo aqui do primeiro ponto, bem depois das 3 correntes, faço um ponto baixíssimo, encerrando a segunda carreira. Começo a terceira, 3 correntes, correntes que contam como um ponto, certo? Na terceira carreira, o padrão vai ser um aumento, que são 2 pontos juntos, né? Depois um sozinho. 2 juntos, um sozinho. 2 juntos, um sozinho, até o final. Então, laçada na agulha, venho no ponto do lado, no ponto seguinte, na laçada de trás, e eu começo com um aumento. 2 pontos altos juntos. Agora, no ponto do lado, na laçada de trás, eu faço um ponto sozinho. E esse é o padrão. Um aumento, depois um sozinho. Vou repetir 15 vezes. 15 vezes essa mini sequência, né? Eu fiz um, vamos de novo. Um aumento. E do lado, um ponto sozinho. Repetir a sequência quantas vezes? 2, né? Aqui e aqui. Vamos seguir dessa forma para dar a volta completa. Primeiro eu faço um aumento,
no ponto do lado eu faço um ponto sozinho. Já fiz 3 vezes, eu vou fazer 15, tudo bem? Repetir a sequência 15 vezes e no final vai sobrar um ponto aqui. Nesse último ponto é a última sequência. A sequência é um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui eu faço um aumento e o ponto sozinho já tem, que são as 3 correntes aqui que a gente iniciou, ok? Então, aqui no final eu faço um aumento para finalizar a terceira carreira com 48 pontos. Venho no topo aqui do primeiro ponto, depois das correntes, e faço um ponto baixíssimo para unir. Vamos começar a quarta carreira, 3 correntes, correntes que contam como ponto. O padrão agora vai ser um aumento e 2 pontos sozinhos. Então, são 2 juntos, depois é um sozinho e outro sozinho. 2 juntos, um sozinho, outro sozinho. A volta inteira. Vamos começar com o aumento. Então, venho no ponto seguinte, na laçada de trás, e faço um aumento. No próximo ponto, na laçada de trás, eu faço só um ponto alto. E no próximo ponto, na laçada de trás, também eu faço apenas um ponto alto. Então, foram 2, 1 e 1. De novo. Primeiro, 2 pontos altos juntos. Depois, um sozinho. Depois, outro sozinho. 2, 1 e 1. Essa sequência eu vou repetir 15 vezes. A gente vai trabalhar até perto do final, igual foi na carreira anterior, e aí a gente finaliza aqui junto, tá bem? Repetir a sequência 15 vezes, vão sobrar 2 pontos aqui no final para a gente finalizar a sequência. Então, eu faço primeiro um aumento. E no último ponto, eu faço apenas um ponto alto. Porque a sequência é um aumento e 2 sozinhos. Venho no topo do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e encerro assim a quarta carreira, com 64 pontos no total. Já vamos começar a carreira 5, 3 correntes. A sequência agora vai ser um aumento, depois 3 pontos sozinhos. Então, são 2 juntos, depois 3 sozinhos. Começo com um aumento na laçada de trás, ok? Depois, 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Um aumento, 3 pontos sozinhos. De novo. 1, aumento. Depois, 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. Eu já repeti a sequência 2 vezes. Aqui na carreira 5, vamos repetir a sequência 12 vezes apenas, e não 15, ok? 12 vezes vamos repetir essa sequência. Repetir a sequência 12 vezes. Até agora temos 61 pontos, né? 60 que nós fizemos e as 3 correntes que contam como ponto. Agora, no ponto do lado, eu vou fazer um ponto baixo. Na laçada de trás ainda, tá? Um ponto baixo. E agora,
Na laçada de trás, no ponto do lado, eu começo a trabalhar pontos baixíssimos. 13. Treze pontos baixíssimos. Agora venho nesse último ponto que sobrou e faço um ponto baixo. E para encerrar, eu venho no topo aqui do primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Encerrando assim a nossa quinta carreira da base. Vamos começar a última carreira da base, a carreira 6. Inicio da mesma forma aqui com 3 correntes. Vamos trabalhar o padrão de um aumento e depois 4 pontos sozinhos. Na laçada de trás, e eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos juntos. Depois do aumento, eu trabalho 4 pontos sozinhos. Aqui, aqui, aqui e aqui. E 4. Essa vai ser a nossa sequência. Um aumento, depois 4 pontos sozinhos. A gente vai repetir até chegar mais ou menos aqui, ó. São 12 vezes. Vamos repetir também 12 vezes, igual foi na carreira anterior. Um aumento. E 4 pontos sozinhos. Vou seguir até chegar aqui. Repetir a sequência 12 vezes, até o momento temos 73 pontos, 72 que a gente fez e as 3 correntes, tá? Agora a gente vai fazer ponto baixíssimo direto, então vem no ponto seguinte na laçada de trás e faz aí ponto baixíssimo. São 15 pontos baixíssimos até o final. E assim encerramos a sexta carreira. Aqui a gente pode cortar o fio, puxar tudo, vou arrematar entrando no topo do primeiro ponto, voltando para dentro do último ponto baixíssimo que eu fiz. Desse jeitinho aqui. Esse fio aqui fica aqui para trás para arrematar. Assim como esse daqui também. Vou fazer esse arremate e já retorno. Pronto, tudo arrematado, já vamos começar a fazer as nossas pétalas. Agora, vou trabalhar com a agulha 3,5 e apenas com um fio. Nós vamos fazer as pétalas nessas laçadas aqui, ó, que a gente deixou para fora. Nós trabalhamos os pontos aqui na nossa base apenas nas laçadas de trás, certo? Então, sobraram essas laçadas aqui. E é aqui que a gente trabalha agora para fazer a pétala. Vamos começar aqui na primeira carreira, nessa daqui. Laço o fio. E trabalho 3 correntes. Essas 3 correntes vão simbolizar pontos altos, ok? Esse fio a gente pode trazer aqui para trás. Agora vamos continuar. Nesse mesmo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos, no mesmo ponto, ok? Então, eu fiz as correntes e 3 pontos altos. A corrente conta como um ponto, então eu tenho 4 pontos aqui, certo? Agora, eu venho na laçada do lado. Na laçada do lado, essa daqui. E vou trabalhar nela 3 pontos altos também.
Agora, vou na laçada do lado, essa daqui, e trabalho 3 pontos altos. Dobrar assim, para mim, ajuda a trabalhar. Então, fica a dica aí para você testar e ver se é bom para você trabalhar com ela dobrada assim também. Pronto, aqui nós fizemos então 3 correntes para começar, 3 pontos altos no mesmo lugar, depois 3 pontos altos do lado e 3 pontos altos do lado. No total, nós temos 10 pontos aqui, já que a corrente conta como ponto. Faço 2 correntes, viro o meu trabalho, venho no mesmo ponto aqui da corrente, bem aqui, ó, e faço um ponto alto. Nessa carreira agora, a gente vai trabalhar aumentos. A corrente, de novo, conta como um ponto. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro aumento. Eu venho no ponto do lado e faço outro aumento. 2 pontos altos juntos. E sigo trabalhando aumentos, fazendo 2 pontos altos juntos em todos os pontos de base. Já fiz aqui 18 pontos e os últimos 2 serão aqui, ó. Vinte pontos altos no total. Vamos na laçada do lado, aqui, e vou fazer um ponto baixo. Viro o trabalho e agora volto trabalhando pontos baixos por todos os 20 pontos altos que eu fiz na carreira anterior. Esse ponto baixo que a gente fez antes de virar, a gente pula ele, vamos trabalhar só em cima dos pontos altos. E aí, venho aqui nesse primeiro ponto e faço ponto baixo. Venho no outro, ponto baixo. A gente não vai fazer aumento nenhum, então vamos manter a mesma quantidade de pontos. Vamos trabalhar 20 pontos baixos aqui. Olha só, 19 e o último aqui, o 20. 20 pontos baixos. Agora, a gente vem na laçada do lado, essa daqui, e faz um ponto baixíssimo para encerrar a pétala. Fizemos a nossa primeira pétala. Vamos agora fazer a segunda pétala, e a segunda pétala vai ser igual a todas as outras. A terceira, a quarta, a quinta, todas serão iguais à segunda. Então, depois de fazer o ponto baixíssimo, eu já inicio a segunda pétala. Subo 3 correntes. E nesse mesmo lugar, eu coloco 3 pontos altos juntos, no mesmo ponto. Agora, eu vou na laçada do lado e faço 3 pontos altos juntos. Agora, eu vou na laçada do lado e faço também 3 pontos altos juntos. A primeira carreira da nossa pétala termina com 10 pontos. 10 pontos. Faço 2 correntes e viro. Virei o trabalho. A segunda carreira da pétala é uma carreira de aumentos. Essas 3 correntes contam como o primeiro ponto. Então, venho aqui neste ponto, na base dele, e faço mais um, para ser o primeiro aumento. Agora, sigo trabalhando 2 pontos altos juntos em todos os pontos. Até o final, são 20 pontos altos aqui. E os 2 últimos, não esquece, é bem aqui no final. O 19 e o 20.
Agora, para fazer o ponto baixo, vai ser um pouco diferente. Como eu falei, da segunda pétala até a última pétala é um pouco diferente da primeira. O ponto baixo aqui vai ser feito na primeira carreira da base, na direção aqui da primeira pétala, da pétala anterior, né? Aqui no caso, a pétala anterior é a primeira. Então, você vai olhar a pétala anterior, que é essa, e aí vai aqui no início dela, na direção do início dela, e vai olhar aqui para a base da sua peça, né? Nessa carreira aqui, a primeira carreira aqui. Eu vou pegar duas laçadinhas aqui, dessa direção. Tudo bem? Reparou? Então, ó, eu vou pegar duas laçadas da base, não estou trabalhando, aqui não é a pétala, aqui é a base, só que na direção aqui da pétala, do início aqui da pétala. Tudo bem? Apenas isso. Então, eu venho aqui, entrei aqui, laço, fio e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, viro a peça, porque eu preciso fazer agora a terceira carreira da pétala, que é uma carreira de pontos baixos. Eu pulo essa corrente, né, que se forma aqui, e vou no primeiro ponto direto, trabalhar pontos baixos, 20 pontos baixos no total. Vinte pontos baixos. Agora, eu vou na laçada do lado, que é essa daqui, certo? Aqui é onde está saindo os últimos pontos, a do lado é essa daqui. Faço um ponto baixíssimo para encerrar a minha segunda pétala. E já começo a terceira, da mesma forma. Vamos recapitular. Eu faço 3 correntes. Depois, nesse mesmo ponto, eu coloco 3 pontos altos juntos. Agora, na laçada do lado, mais 3 pontos altos juntos. E na laçada do lado, mais 3 pontos altos juntos. Quantos pontos no total? 10, porque as 3 correntes contam como um ponto. Faço 2 correntes e viro o trabalho. Segunda carreira da pétala, eu preciso fazer aumentos aqui. Então, eu venho aqui na base da corrente para fazer o primeiro ponto alto. Como as 3 correntes contam como um ponto, aqui é o meu primeiro aumento. Depois, eu sigo trabalhando, fazendo 2 pontos altos em cada ponto de base. Como a gente iniciou a peça aqui com as 3 correntes, o último ponto fica difícil de visualizar, né? Ele não tem um topo como os outros, mas a gente entra aqui do lado, olha só, da laçadinha que eu acabei de fazer, eu vim aqui do lado para fazer os últimos 2 pontos altos, tá bem? No total, 20 pontos aqui na segunda carreira. Agora, eu preciso fazer o ponto baixo. Vou abrir para mostrar para você. A gente faz o ponto baixo na primeira carreira, na direção aqui do início da pétala anterior. A pétala anterior é essa daqui. Então, aqui mais ou menos no início, vem aqui na peça, na base, né? E pega 2 laçadas aqui, ó. Não na pétala, mas sim na base. Então, eu entro aqui, laço o fio e faço um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo, virei o trabalho. Vai ficar um vão aqui, tá? É assim mesmo. A gente vem trabalhando agora pontos baixos. De 1 em 1, 20 pontos no total. R$19, de novo, 20. Como na carreira anterior foram correntes, a gente pega uma laçadinha aqui no final, que é o ponto 20. 20 pontos baixos. Agora, eu venho na laçada do lado, olhando de novo aqui para a base. Eu venho na laçada do lado e faço um ponto baixíssimo para encerrar a terceira pétala.
Nessa primeira carreira serão 5 pétalas, faltam 2 ainda e elas serão feitas exatamente igual eu fiz a 2 e a 3, tudo bem? Então, eu vou fazer essas 2 pétalas e no final da quinta, né, eu retorno. Eu estou fazendo aqui a última pétala, a quinta pétala da primeira carreira, e eu vim te mostrar o final. Então, eu fiz aqui, ó, as 3 correntes, 3 pontos altos, 3 pontos altos do lado, e aí no último ponto que sobrar, vai sobrar um só, ó. São os 3 últimos pontos altos da primeira carreira da última pétala, a pétala 5. Tá? Vai dar certinho, né? Não vai sobrar nenhum ponto. Daí eu sigo, faço 2 correntes, viro o trabalho. Agora trabalho só aumentos, totalizando 20 pontos aqui na segunda carreira. Depois da segunda carreira, a gente vem aqui na base, pegar 2 laçadinhas na direção da pétala anterior. Faço um ponto baixo, viro e faço agora a terceira carreira só de pontos baixos, 20 pontos no total. E para fechar a última pétala de todas as carreiras, a gente vai fazer esse fechamento com um ponto baixíssimo atrás da pétala seguinte, que é a primeira, né? Essa foi a primeira pétala, essa é a última. O fechamento da última vai ser igual. Você traz a pétala para frente, aí você vem aqui, ó, na carreira que você visualiza, essa daqui, pega 2 laçadas e faz aqui o ponto baixíssimo para encerrar a última pétala da carreira. No caso aqui, da primeira, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai para a segunda carreira. Essas pétalas a gente trabalhou na primeira carreira, certo? A segunda carreira de pétalas será trabalhada na segunda carreira da base. Então, você levanta a pétala para você ver a carreira, ó. Porque fica escondido, tá vendo? A gente agora vê essa daqui, né? Mas a gente vai trabalhar aqui ainda, ó, na segunda carreira da base, nessas laçadas aqui. Então, vem aqui onde a gente tá, né? E vê a segunda carreira. É aqui que a gente vai trabalhar agora. O que a gente vai fazer, né? Vamos fazer pontos baixíssimos. Só para caminhar um pouquinho com o fio, não ficar puxado. E aí, já cheguei na laçada. Faz um ponto baixíssimo para chegar, olha só. Fiz 2 pontos baixíssimos para chegar aqui, né, na direção dessa carreira que a gente vai trabalhar agora. E começo. A primeira pétala são 3 correntes. Nesse mesmo ponto, nessa mesma laçada, 3 pontos altos. Na laçada do lado, 3 pontos altos. Na laçada do lado, 3 pontos altos. Depois eu faço 2 correntes e viro. Agora é a carreira de aumentos. A gente faz 20 pontos altos no total. Terminei a segunda carreira com 20 pontos altos. Essa é a primeira pétala, lembra? Então, eu venho no ponto do lado e faço um ponto baixo, só a primeira pétala que é assim. Viro o trabalho e agora vamos para a terceira carreira da pétala, trabalhar apenas pontos baixos. 20 pontos baixos no total. 20 pontos baixos. E agora a gente vai fazer um pouco diferente, tá?
Na primeira carreira, a gente veio no ponto do lado aqui e fez o ponto baixíssimo para fechar a primeira pétala, certo? A partir da segunda carreira, a gente vai pular um ponto antes de fazer o ponto baixíssimo. Então, esse aqui eu vou pular. Eu vou vir aqui, ó, no outro. E aí, nele sim, eu encerro a minha pétala fazendo um ponto baixíssimo. Essa é a principal diferença daqui para frente. Então, terminei a primeira pétala, já começo a segunda. Da mesma forma, então, eu subo aqui 3 correntes. Nesse mesmo ponto, eu faço mais 3 pontos altos. Agora, vou na laçada do lado e faço 3 pontos altos. E para encerrar, vou na laçada do lado e faço 3 pontos altos. No total, 10 pontos. 2 correntes e viro o trabalho. A segunda carreira da pétala é uma carreira de aumentos. Então, agora, trabalho apenas aumentos. 2 pontos altos em cada ponto. As 3 correntes contam como um ponto. Então, eu faço só mais um ponto alto aqui para contar o meu primeiro aumento. E daí sim, eu sigo trabalhando de 2 em 2 até o final. Lembrando que lá no final, o ponto 19 e 20, como aqui foi corrente, ele é diferente, né? Ele não tem esse topo bonitinho, igual os outros, né? A gente pega uma laçadinha aqui do final para fazer os 2 últimos pontos, tá? São 20 pontos no total. Terminei a segunda carreira, agora precisamos fazer o ponto baixo. E a partir da segunda pétala, esse ponto baixo já é aqui, né, na frente. Então, você identifica a pétala anterior, ela inteira tá aqui, ela começa aqui, né, e termina aqui. E aí, você vem na base, na peça, na direção aqui do início da pétala, e vai pegar 2 laçadinhas aqui, tá bom? 2 aqui, ok? Faço um ponto baixo, viro o trabalho. E agora, a última carreira da pétala é uma carreira de pontos baixos. 20 pontos baixos até o final. Terminei os 20 pontos baixos, agora vamos fechar a pétala. E aí é o que a gente viu, a gente pula a laçada seguinte, que é essa, e vem na outra para fazer o ponto baixíssimo que fecha a pétala, aqui a segunda pétala. E recomeça da mesma forma, tá? Vamos fazer desse jeitinho essa carreira inteira. Não esquece desse pulo aqui no final, tá bom? Todas as outras pétalas dessa carreira serão iguais a essa aqui que eu acabei de fazer, tá certo? Então, eu vou acelerar para não ficar o vídeo aí muito longo, né? Nessa carreira são 8 pétalas. Fiz 2, faltam 6. E aí, no finalzinho aqui, eu mostro para você como que vai ser, tá? Vou finalizar aqui agora a 7ª pétala, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, eu vou vir te mostrar como que é o final. Terminei aqui o último ponto baixo da terceira carreira da pétala, o ponto 20. Eu pulo, venho no outro para fazer o ponto baixíssimo que fecha a pétala, né? Que finaliza a pétala. E aí, observa aqui agora que nós só temos essa laçada que eu tô trabalhando, né? E mais 2. Como que a gente inicia a pétala? São 3 correntes, depois 3 pontos altos do lado e 3 pontos altos do lado. Então, vai dar certinho, ó. Não vai sobrar ponto nenhum. Vamos fazer aqui para você ver. Fiz o ponto baixíssimo, começo a última pétala já, fazendo aqui 3 correntes. Depois, nesse mesmo ponto, a gente faz 3 pontos altos. No ponto do lado, 3 pontos altos. E no ponto do lado, 3 pontos altos. Aí, observa que o ponto do lado é o último. Aqui é a minha primeira pétala, não tem mais nada, né? Então, é no último ponto, eu vou fazer... Opa! Aqui nesse último ponto, os 3 pontos altos.
E aí, continuo a pétala normalmente, tá? Faço 2 correntes, viro o trabalho. A segunda carreira é a carreira de aumentos. Terminei a segunda carreira, venho fazer o ponto baixo aqui na frente da pétala anterior, da mesma forma, tá? Até aqui, tem nada diferente. Viro e faço a terceira carreira com 20 pontos baixos. No final, pego a pétala seguinte, coloco ela para frente, porque aqui atrás dela é onde a gente encerra a última pétala, igualzinho foi na carreira anterior. Pega uma laçada aqui atrás, 2 laçadinhas, né? E faz aqui o ponto baixíssimo que fecha a pétala, aqui no caso, a última. E assim eu completei a segunda carreira de pétalas com 8 pétalas no total. Agora a gente vai para a terceira carreira. Então, se precisar, você faz um ponto baixíssimo para caminhar até aqui, senão você já vem direto aqui, faz um ponto baixíssimo. E já começa aí 3 correntes para fazer a primeira pétala. Vai ser da mesma forma, tá? Essa carreira 3 aqui, de pétalas, vai ser igual a gente fez a 2. Então, se precisar, volta aí no início da carreira 2, essa que eu acabei de fazer, né? E faz a carreira 3 igual. Qual é a diferença? Você vai ter mais pétalas, porque você tem mais laçadas, né? A gente tem mais laçadas aqui na carreira 3, tudo bem? A gente tem 48 laçadas aqui. Então, nós teremos 12 pétalas na carreira 3, ao invés de 8 apenas, certo? Mas é da mesma forma. A primeira pétala, depois a segunda, com esse pulo que a gente deu antes de fazer o ponto baixíssimo, né? Para fechar a pétala, igualzinho, tá? Exatamente igual. Então, eu vou fazer a carreira 3 para não ficar muito grande. E no final dela eu volto para mostrar para você. Estou chegando aqui ao final da terceira carreira de pétalas e eu vim te mostrar a última, para você não ficar com dúvida, tá? Então, eu fiz aqui a 11, né? Essa aqui é a pétala 11. Depois de terminar a pétala, o que a gente faz? A gente pula o ponto seguinte, que é esse, vem no outro e faz um ponto baixíssimo, né? Pra, enfim, finalizar a pétala 11. E começo a 12. E aí, você vai perceber que eu só tenho 3 pontos aqui. O que eu estou trabalhando e esses 2. É exatamente assim que termina. Não fica com espaço nenhum. Então, vou começar aqui a última pétala, a 12ª. A pétala a gente faz do mesmo jeitinho, tá? Então, vamos fazer aqui um pouquinho mais rápido. Venho no ponto seguinte e coloco 3 pontos altos juntos. E olha só, vai sobrar só o último ponto, não vai ficar ponto nenhum, para fazer aqui os 3 pontos altos juntos. Da nossa última pétala. 2 correntes, viro o trabalho e vou fazer agora a segunda e a terceira carreira da pétala, volto no final dela. Pronto, fiz aqui as 3 carreiras da pétala, da última pétala. Agora vamos finalizar a carreira. Aqui tá a primeira pétala que eu fiz, aqui tá a última, né? Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui atrás dessa primeira pétala. Encerrando a terceira carreira de pétalas com 12 pétalas ao todo. Vamos fazer agora a quarta carreira de pétalas, a última carreira de pétalas. Da mesma forma, a gente vai recapitular bem rapidinho, tá? Primeiro você identifica aí a última carreira, né? Abre aqui as suas pétalas e vê as laçadas que você tem aqui. Cuidado para você não confundir aqui, né? Esse topo tem um monte de laçadinha, né? Mas é essa primeira que a gente vê aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez da carreira 2 para 3, vai ser da 3 para 4. A gente pode vir caminhando, vai fazendo os pontos baixíssimos até chegar confortavelmente na fileira que você vai trabalhar. Faz aqui um ponto baixíssimo e começa. 3 correntes. Nesse mesmo ponto, eu coloco 3 pontos altos juntos.
Vou na laçada do lado, 3 pontos altos juntos. Vou na laçada do lado, 3 pontos altos juntos. Dez pontos no total, porque as 3 correntes contam como o primeiro ponto. 2 correntes, vira o trabalho, agora é a carreira de aumentos. Vem aqui no primeiro ponto e faz um ponto alto. As 2 correntes contam como um ponto, então aqui eu já tenho meu primeiro aumento. Agora eu só trabalho de 2 em 2, fazendo aumentos em cada ponto. No total, terminamos essa carreira, a segunda carreira da pétala, com 20 pontos. 20 pontos no total. Venho no ponto do lado, faço um ponto baixo, viro e volto trabalhando agora 20 pontos baixos na terceira carreira da pétala. Vinte pontos baixos, eu pulo o ponto seguinte, que é essa laçada aqui, vou na outra para fazer o ponto baixíssimo e finalizar a primeira pétala da quarta carreira. E a partir da segunda pétala, a gente faz igual a gente fez todas as outras, né? Vamos recapitular de novo. Aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu já inicio a segunda pétala. 3 correntes e depois 3 pontos altos no mesmo lugar. No ponto do lado, 3 pontos altos. E no ponto do lado, 3 pontos altos. Dez pontos no total, faço 2 correntes, viro. Segunda carreira, uma carreira de aumentos. Vamos só fazer pontos altos, 2 pontos altos em cada ponto de base, são 20 no total. Segunda carreira da pétala feita, 20 pontos no total. Agora a gente faz o ponto baixíssimo na peça, na base, mais na direção aqui da pétala anterior. Bem aqui no início dela, eu faço um ponto baixo, viro e faço a terceira carreira da pétala com apenas pontos baixos, 20 pontos no total. Terceira carreira da pétala feita, pulo a laçada seguinte e vou na outra. Faço um ponto baixíssimo, finalizando a segunda pétala da quarta carreira de pétalas. E agora é só seguir trabalhando aqui nessa carreira, né, na quarta carreira, fazendo as nossas pétalas até chegar aqui no final da mesma forma, tá? É do mesmo jeitinho, eu acho que já tá até cansativo, né? Eu já expliquei tanto como que faz a pétala, ninguém aguenta mais, né? Então vamos acelerar, tá? Nessa quarta carreira aqui agora, são 16 pétalas. Eu fiz 2, né? Vou fazer aqui, né, no off e já retorno no finalzinho aqui. Quando eu estiver terminando a 16, eu volto pra gente continuar, tá bem? Terminei aqui a última pétala, a pétala 16, nessa carreira 4. São 16 pétalas, né? Para encerrar, a gente vem aqui atrás e faz um ponto baixíssimo. Corta o fio, puxa tudo, trago esse fio aqui para trás, para ele ser arrematado aqui atrás, junto com todos os fios que a gente tem aqui sobrando, né? No caso, esse daqui também precisa ser arrematado, ok? Terminei de arrematar e agora precisamos de outra parte igual, só que nessa parte aqui nós não vamos ter pétalas, ok? Então é só fazer outra base exatamente da mesma forma. Eu arrematei para esse lado aqui mesmo, para frente, né? A frente dos pontos. Arrematei para esse lado porque na bolsa essa vai ser a parte que vai ficar aparecendo. Agora vamos fazer a lateral. Vamos começar a lateral, vou trabalhar também com fio duplo, ok? E a agulha 4.
Começo com uma laçada inicial e 73 correntes. Sem apertar, faz as suas correntes soltinhas. Fiz aqui as 73 correntes. Vamos trabalhar atrás do cordão de correntes, nas laçadas que a gente tem aqui atrás. Pula a primeira, vem na segunda. E eu vou trabalhar ponto baixo. São 72 pontos baixos até o final. Completei a primeira carreira com 72 pontos baixos. Vamos trazer essa laçada aqui para cima para facilitar o arremate. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. A corrente não conta como ponto, ok? Eu venho no primeiro ponto normalmente. Primeiro ponto, esse fio tá aqui porque a gente vai já esconder, tá? E trabalho ponto baixo. Vamos ficar trabalhando pontos baixos vai e vem, mantendo 72 pontos por carreira. Essa é a quantidade de pontos exata que a gente precisa, de acordo com a nossa peça, de acordo com o corpo da nossa bolsa. Essa aqui é a segunda carreira, eu vou fazer um total de 6 carreiras. Completei aqui as 6 carreiras de lateral. Ela tá com quase 6 centímetros aqui de largura, já está bom. Já vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou fazer uma corrente, cortar o fio, puxar tudo e arrematar esse fio aqui pro verso, aqui para trás. Pronto, gente, lateral feita e arrematada. Vamos fazer o detalhe para costurar o botão imantado. Faz uma laçada inicial e 5 correntes. A primeira carreira vai ser trabalhada atrás do cordão de correntes, nas laçadas que temos aqui atrás. Pula a primeira, vem na segunda e trabalha pontos baixos. São 4 pontos baixos até o final. Fiz a primeira carreira com 4 pontos. Vou entrar com a agulha aqui no último ponto para pescar esse fiozinho aqui e facilitar o arremate. No final da carreira faz uma corrente, vira o trabalho. A corrente a gente não conta como um ponto, eu venho no primeiro ponto e trabalho pontos baixos normalmente. Esse fio deixa aqui e a gente já vai escondendo ele. São 4 pontos novamente. Quatro pontos, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, a corrente eu pulo. E agora a terceira carreira, a última carreira, é uma peça bem pequenininha, 4 pontos novamente. Nossa peça ficou pronta, é o tamanho suficiente para costurar o botão. Aqui eu vou fazer uma corrente, cortar o fio, puxar tudo e vou arrematar esse fio aqui para trás. Vai ficar desse jeitinho aqui, tudo arrematado. E agora é só costurar o botão aqui. Eu vou precisar de 2. Vou costurar cada lado do botão em uma pecinha dessa. Podemos costurar com linha invisível, com a linha Zita ou qualquer outra linha que você tenha, ok? Prontinho, olha só, terminei de costurar. A gente agora vai fazer a junção no corpo da peça. Vamos juntar primeiro essa parte, e aqui eu coloquei 2 marcadores. Um no primeiro ponto, ou seja, aqui é o arremate, aqui é o ponto do arremate. Coloquei um marcador antes, que é o primeiro ponto aqui da última carreira. E coloquei um outro marcador no último ponto
da sequência, né, do padrão, ou seja, desse marcador até esse aqui são 72 pontos, exatamente a quantidade de pontos que a gente tem na lateral. A nossa junção vai bater certinho, aqui vai bater certinho de 1 em 1, ou seja, entre os marcadores desse ponto aqui do lado até o ponto aqui antes, a gente tem 16, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Laçada na agulha, entro aqui no primeiro ponto, onde está o marcador, e no primeiro ponto aqui da lateral, a gente vai trabalhar de 1 em 1. Laço o fio aqui por cima, porque vou trabalhar a junção com pontos baixos, tudo bem? E aqui é só seguir trabalhando de 1 em 1, vai bater certinho. São 72 pontos no total. Vou fazer aqui o ponto 71. E agora o último, onde está o marcador. E aqui na lateral, o último ponto, o 72. Aqui você pode fazer uma corrente, cortar o fio e puxar tudo. E a gente juntou a primeira parte da nossa peça. Esses fios aqui, deixa aqui que depois, quando a gente fizer o topo, a gente já vem crochetando em cima, tá? Vamos agora juntar o outro lado, esse lado aqui. E como eu falei, eu vou usar esse lado aqui para ser a parte de fora da peça, tá? Esse aqui, que é a frente dos pontos, foi onde eu arrematei, né? Eu vou usar aqui. E marca da mesma forma, tá? Do primeiro ponto, então aqui tá o arremate. Coloquei o marcador no primeiro ponto e aqui no ponto 72. Do ponto do lado, que é o arremate, até o ponto antes, aqui 16. Laçada na agulha, entro no primeiro ponto da lateral e no primeiro ponto aqui, onde está o marcador. E faço o ponto baixo. A linha aqui, para ficar mais fácil de visualizar, né? E vamos de 1 em 1 também. É um de um lado e um do outro, certinho, 72 pontos baixos. E agora o 72, o último ponto da lateral, e aqui aonde está o marcador. 72 pontos baixos. Terminamos assim a junção da lateral com o corpo da peça. Agora a gente vai trabalhar aqui em cima. Então, nesse mesmo lugar, no mesmo último ponto, só que pegando só a lateral, tá? Eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou colocar o marcador e mais um no mesmo lugar. 2 pontos baixos. Agora, vamos trabalhando aqui na lateral. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui e faço outro. E aí, repete, ó, entre essa laçada e essa, um ponto baixo. Na linha divisória, aqui no final, um ponto baixo. De novo, entre essa laçada e essa, um ponto baixo. São 5 que a gente fez aqui. Depois desses 2, né? Que é a quininha. 2, depois 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último, agora, a gente faz outro aumento. A gente faz 2 pontos baixos de novo. Então, no total, aqui na lateral, nós fizemos 9. 2, 5 e 2. Agora, vamos trabalhar aqui no topo. Vamos entrar aonde está o marcador. E aí, a gente já pode tirar, né, o marcador. Faço um ponto baixo. É aqui o momento que a gente aproveita, né, para crochetar em cima desse fio. E sigo trabalhando pontos baixos. No ponto seguinte, até o outro marcador. São 18 pontos até lá.
O último ponto, 18, é aqui onde estava o outro marcador. Repara que é o mesmo ponto da junção, tá? Por isso que eu não tirei os marcadores. 18 pontos aqui na frente. E aí, repete. Na lateral são 9. 2 aqui no início. 1 e 2. Depois, 5 pontos. 1 aqui. Outro na linha divisória. E aí, repete. Aqui. Na linha divisória. E aqui. 5 pontos baixos. E no final, 2 pontos baixos juntos. Na lateral, então, igual do outro lado, 9 pontos baixos. Agora, de um marcador ao outro, são 18 pontos. Vou tirar aqui o marcador, entro no ponto e sigo de um em um. O ponto 18 é no outro marcador. E chegamos onde a gente começou, nesse marcador aqui. No total, então, aqui no topo, foram 54 pontos. Agora, a gente vai dar mais uma volta, fazer uma segunda carreira aqui no topo. Pego aqui o botão imantado. Então, aqui onde está o marcador, nesse ponto aqui, repara que ele está nessa direção, ó. Ele está nessa direção e o outro está nessa, né? Então, nesse ponto aqui, eu vou entrar no meio. Eu vou entrar no meio do ponto para fazer o primeiro ponto da segunda carreira de contorno aqui do topo. E vou colocar o marcador nele. E aí, eu sigo trabalhando pontos baixos, de um em um, por toda a lateral. São 9 pontos. Os mesmos 9 pontos que a gente fez antes. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Nove pontos. Agora, é essa parte aqui da frente. E aqui a gente já vai prender o primeiro detalhe do botão. E repara aqui são 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos que a gente trabalhou. E aqui a gente tem 18. Foram 9, 18, 9, 18, certo? Então, desses 18, a gente vai separar 4 para crochetar o botão. Então, vamos vir aqui e começar com 7 pontos. Vem no primeiro e faz aí 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu pego o detalhe do botão, esse daqui, posiciono ele aqui e os próximos 4 pontos que eu fizer aqui, eu vou entrar com a agulha aqui também. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos. Agora, faltam 7 para terminar essa frente aqui. Terminamos o topo e prendemos o primeiro detalhe do botão. Aqui na lateral são 9. Nove pontos. E aqui atrás a mesma coisa. Eu começo com 7. Começo com 7. Da mesma forma, 4 pontos, 4 pontos. Depois eu venho só na peça, só na bolsa, para terminar os 7 pontos que faltam. O último aqui antes do marcador. E assim a gente prendeu o botão e terminou a segunda carreira do topo também com 54 pontos.
Aqui eu já vou encerrar, então eu vou cortar o fio, puxar tudo, vou pular o ponto do marcador e entrar no outro, vou tirar o marcador, ok? Volto aqui para dentro do último ponto. Ajeita o tamanho da laçada e arremata esse fio aqui. Vamos agora fazer as alças com fio duplo e agulha 4. Faz uma laçada inicial e 5 correntes. A primeira carreira vai ser trabalhada atrás do cordão de correntes nas laçadas que temos aqui atrás. Pula a primeira, vem na segunda e trabalha pontos baixos. São 4 pontos baixos até o final. Fiz a primeira carreira com 4 pontos. Vou entrar com a agulha aqui no último ponto para pescar esse fiozinho aqui e facilitar o arremate. No final da carreira faz uma corrente, vira o trabalho. A corrente a gente não conta como um ponto, eu venho no primeiro ponto e trabalho pontos baixos normalmente. Esse fio deixa aqui e a gente já vai escondendo ele. São 4 pontos novamente. Quatro pontos, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, a corrente eu pulo e venho no primeiro ponto direto para trabalhar pontos baixos. A gente aqui vai fazer um trabalho de ponto baixo, vai e vem, e ao todo eu vou fazer 54 carreiras. Completei 54 carreiras, a minha alça ficou com 47 centímetros. Depois do último ponto eu fiz uma corrente, posso cortar o fio, puxar tudo e vou arrematar esse fio aqui para trás. Alça arrematada, aqui vou dobrar e passar uma argola articulada em cada ponta. Vai ficar desse jeitinho aqui, agora é só colocar na bolsa. E pronto, a nossa bolsa mega rosa de crochê em barbante ficou pronta. Eu espero que você tenha gostado de mais uma videoaula que eu trouxe aqui no canal. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo, tudo bem? Beijo, tchau!